Amém? Miqueias capítulo 7. É bom que a gente vai pregando, trazendo a mensagem desses profetas menores, vai aprendendo também a mexer na Bíblia, né? Qualquer dia eu vou fazer uma série de mensagens só com esses profetas menores, não menor, né, em tamanho ou como homens de Deus, menor porque tem só poucos registros deles, né? Tanto de Judá como de Israel, mas foram grandes homens de Deus, amém, pessoal? Fala profetas maiores, é aqueles que têm um livro, mais escritas, né? Mais coisas escritas, mais informação. Então coloca a mão sobre a palavra, vamos orar? Ore assim, diga: Senhor meu Deus, em nome de Jesus, diga: abra o meu coração, para que eu possa entender a sua palavra em minha vida, em nome de Jesus, amém? Deixa eu explicar algo importante. Nós estamos vivendo no Brasil e no mundo, não só de agora, e nem também não é por causa da pandemia que começou o ano passado, um momento em que a vinda de Cristo cada vez mais está se aproximando, em que as pessoas estão perdendo o amor ao próximo. E naquela época, quando Deus usou o profeta Miqueias, o reino de Israel já havia sido dividido, o reino do sul e o reino do norte. E Israel estava se corrompendo, né? E se vendendo. Tanto havia uma corrupção natural, física, do ser humano se corrompendo, fazendo maldade, mas também havia uma corrupção moral e espiritual. E Deus levantou Miqueias então, porque as pessoas que eram de Deus, que eram pessoas boas, as pessoas que deveriam fazer o bem, estavam fazendo o mal por causa da corrupção moral e espiritual. Nos últimos tempos, o diabo ele tem entrado nas famílias, nas casas, e corrompendo casamentos, corrompendo os filhos, né? Enganando as pessoas da sua natureza. Eu estava vendo uma matéria que um homem havia se declarado homossexual. Depois se declarou, como é que fala? Homossexual, depois se declarou que era mulher. Tanta coisa que eles inventam, né? Foi tanta coisa que a pessoa declarou. No final, ele era mulher e agora estava gostando de... Ele era homem, estava gostando de... Mas isso é uma confusão. Então o diabo ele lança uma confusão nas pessoas, que as pessoas fazem uma declaração e todo mundo aplaude, né? A gente não tem que xingar nem ofender sobre a opção de ninguém, mas toda opção que sai do natural, homem e mulher, a gente sabe que é uma ação maligna. E as pessoas estão se corrompendo, maldosas. A gente nunca viu, pelo menos em notícias, tanto homem matando mulheres porque o relacionamento não deu certo, né? E eles vão lá, destrói só porque não deu certo um relacionamento, vai lá e tira a vida daquela mulher, ou a mulher tira a vida daquele homem, aquele filho, aquela filha. Então o diabo ele tá brincando com as famílias, ele está brincando nos lares. A corrupção moral do ser humano está indo para o chão, não se respeita mais pai, né? A gente vê muitos filhos, né, que tem com 2, 3 anos manda mais do que um pai e uma mãe. Que uma mãe pergunta para um filho. Uma vez eu vi uma cena no shopping, eu achei um absurdo, né? Eu era pastor do Lausanne Paulista na época, e o shopping era como daqui ali no Lopes, da igreja para o shopping. Eu fui lá, não sei o que eu fui fazer, e uma criança se esperneava e se jogava no chão, e a mãe agachada: filho, pelo amor de Deus. Se fossem os meus filhos, eles sabem como eu sou. Eu dava no meio das pernas, parava com graça, é o meu jeito. Né? Educar os filhos. Bom, primeiro que eles me conhecem, eles nunca iam fazer isso. Não sou violento nem nada. Mas um pai e uma mãe tem que saber educar um filho. Mas o diabo ele tem agido para quê? Para trazer a corrupção moral. É por isso que acontece muitos adultérios, é por isso que acontece muitas confusões, um mata o outro por causa da riqueza, mas tudo isso é uma armadilha do diabo. Naquela época, a corrupção moral em Israel era muito grande. Só para você entender, até os profetas recebiam suborno para fazer profecias mentirosas. Então Deus levantou Miqueias, que era um homem sério, para que através da palavra de Deus ele pudesse mudar aquela situação.
Você tem que se levantar, se dentro da tua casa, se no seio da sua família existe uma corrupção moral, existe uma corrupção ética, existe uma ação maligna, você tem que se levantar, você tem que ser um homem sério, você tem que ser uma mulher séria diante de Deus para tirar essa sujeira de dentro da sua casa e no seio da sua família. Não adianta nós ficarmos dizendo, olha só o que está acontecendo. Não, você tem que se levantar. Assim como Deus confiou a Miqueias, levantando ele para alertar o povo para sair daquela corrupção, não era só aquela corrupção natural, mas espiritual. Eles se corrompiam, eles se envolviam com os deuses estranhos e o povo se destruía, né? Ninguém confiava em ninguém. O pai fazia maldade com o filho, uma filha, a esposa com o marido, havia uma grande confusão. E se a gente pega a notícia, um pouquinho que você lê das notícias, a gente vê o caso, né? Eu lembro daquele caso, acho que foi São Bernardo, que a menina se envolveu contra a menina, e aí pegaram, mataram, tiveram coragem de matar a própria mãe, o próprio pai, o irmão, tacaram fogo no carro, vocês devem lembrar desse caso. Tudo isso é a corrupção moral, é a ganância do ser humano, é o diabo agindo na família para trazer destruição. Irmãos, irmãs, os dias são difíceis, e se nós não vigiarmos, toda essa maldade, essa ruindade maligna entra na nossa família. Por isso que temos que vigiar. Deus, ele fala aqui e levanta o próprio Miqueias como um homem de Deus para se levantar contra aquela corrupção e colocar em Deus a confiança para que aquele povo fosse limpo daquela imoralidade. Cabe a nós que conhecemos a palavra de Deus, que buscamos ao Senhor. Não adianta a gente ficar, meu Deus, o que está acontecendo? Você tem que se levantar contra essa imoralidade, contra essa ação satânica e lutar em favor da sua casa e da sua família. Não adianta a gente ficar, né, só vendo, meu Deus, o que eu faço? Não, você tem que se levantar, se consagrar. Deus ele traz uma palavra aqui, usando o profeta Miqueias, uma palavra de restauração. Deus vai trazer restauração sobre a tua casa, sobre a tua família, se você crê em nome de Jesus. Mas para isso você tem que lutar. Olha só, vamos ler o texto, né? Falei demais agora. Olha, depois você pode ler o Miqueias, o capítulo 7 todinho. Vamos ler a partir do versículo 4, ó. O melhor deles, começa a falar como um ser humano estava, ó. O melhor deles é como um espinho. O mais reto é pior do que um espinhal. Já pensou? Chegar e falar assim, ó, olha aqui para mim, ó, na minha família, aquela pessoa é que nem uma rosa, mas só que cheia de espinho. É o que ele estava dizendo. O melhor é como um espinho. O que um espinho faz se você pegar um espinho? Quando a gente faz campanha da rosa, faz tempo que a gente não faz, que a gente compra, eu ia no Ceasa comprar, e quando eu limpava, mesmo às vezes limpando, acabava me furando, né? E chega e inflama, né? Dependendo do espinho como pega no seu dedo, até inflama. Olha só a situação. De repente, dentro do seu lar, no seio da sua família, tem pessoas que aos seus olhos são pessoas insuportáveis, pessoas incompreensivas, pessoas que não querem fazer a coisa certa. Mas para isso precisa levantar um Miqueias, quer dizer, uma mulher de Deus, um homem de Deus, que vai lutar espiritualmente contra essa maldade do diabo, contra essa corrupção maligna, porque o diabo corrompe as pessoas. Olha só, continuando aqui, no versículo 4, o melhor deles é como um espinho, o mais reto é pior do que o espinhal. Veio o dia dos teus vigias, veio a tua visitação, agora será a sua confusão. Deus, ele fala de julgamento aqui. Não creias no amigo, nem confieis no vosso guia. Daquele que repousa no teu seio, guarda as portas da tua boca. Deus falou assim, olha, toma cuidado. Isso serve para nós hoje. Guarda a sua boca, quer dizer, toma cuidado do que você fala. Não fique expondo a sua vida para todo mundo. Tem pessoas, às vezes, irmãos, que às vezes ela não é nem maldosa, e às vezes ela quer desabafar, e ela expõe a vida dela para pessoas que não têm estrutura para ajudá-la. Eu lembro do caso, a minha tia vai lembrar, de uma amiga da minha avó, muitos anos atrás, que ela vivia reclamando do marido, falava do marido, o marido era caminhoneiro, você sabe, né? Para a vizinha, e a vizinha, amiga, e falava mal do marido, e reclamava, porque ele não era não sei o quê. Aí um dia essa amiga dela ficou doente, e ela, coitada, foi lá levar chazinho. Não, minha amiga, aqui o chazinho.
vou cuidar de você, você é minha amiga, minha vizinha. E aí depois ela descobriu que essa amiga dela havia tido um aborto do marido dela. Abortou. Enquanto ela falava mal do marido, a vizinha pegava ele. Não estava bom para ela, mas estava bom para a vizinha. Porque a pessoa, às vezes, ela não sabe guardar a sua boca. Ela não sabe vigiar. Você tem algo para resolver? Resolva dentro do seu casamento, resolva com seu filho, resolva com a sua filha e, primeiramente, resolva diante de Deus. Às vezes tem pessoas, irmãos, que são maldosas. Tem pessoas, às vezes, se você não vigiar, ela vai ser a causadora da destruição do seu lar. Se ela lhe dá um mau conselho, se ela te dá uma má orientação, você pode tomar uma decisão errada, entendeu? E aí você pode trazer prejuízo dentro do seu lar. A corrupção naquela época era tão grande, assim como é nos dias de hoje. Não pensa que melhorou, não. Se a gente parar para analisar a Bíblia e como anda o ser humano, melhorou, pessoal? Não, se a gente bobear, piorou. Mas a gente tem que lutar. Nós temos visto como o diabo tem entrado somente nas televisões, nas internets, para perverter o coração, a mente dos jovens. Ele age de várias formas. Cabe nós, como igreja, vigiar e nos levantar como o profeta Miqueias, que se levantou diante de uma nação corrupta, de uma nação suja, de um povo que não queria saber de Deus, para lutar em favor daquela nação. Cabe você fazer isso, se consagrar, para que a corrupção do mundo, para que a ação maligna não entre no seu lar e na sua casa. Pastor, entrou, o que você faz? Se consagra, porque Deus vai dar livramento em nome de Jesus. Porque olha só, aí ele vem, aí o Miqueias começa a relatar como que estava a situação daquela nação de Israel, do povo do sul. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. E os inimigos do homem, o que está escrito aí, pessoal? São os da sua própria. Porque essa é a ideia do diabo. Porque presta atenção, se você passa na rua e alguém te ofende, um exemplo, você fica até chateado, mas você esquece, você não sabe nem quem é. Mas se você é ofendido pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu pai, pela sua mãe, se alguém daquilo em que você confiava, se alguém em que você depositava a sua confiança, o seu amor, o seu carinho, a sua dedicação te machuca, isso vai arrebentar você. E essa é a ideia do diabo, trazer no seio das famílias a destruição. Trazer no seio da família, ele pega as coisas, o diabo ele usa as situações do mundo para perverter e para destruir as famílias. Aí você vê pessoas sofrendo, é um homem doido que quer fazer maldade com mulher. Na verdade, eu conheço vários casos. É mulher, também tem mulher doida, viu, pessoal? Também tem mulher doida. Uma vez tive que socorrer, uma mulher estava com a faca para socar no homem lá, né? Então o diabo ele usa essa situação. Filhos rebeldes que não quer ouvir um pai, não quer ouvir uma mãe. Então o diabo ele entra dentro da família para fazer com que aquela pessoa que tanto você ama, que você respeita, que você se dedica, para que aquela pessoa se torne o seu inimigo e a sua inimiga. Porque talvez você espere que situações lá fora se levantem contra você, mas muitas vezes você não espera que dentro da sua casa alguém se levante para destruir a sua vida, ou o seu lar, ou um parente, um amigo. Mas naquela época a corrupção era grande, assim como nos tempos de hoje. Por isso que nós, como igreja, temos que vigiar, nós temos que orar. Nós temos que orar pelos nossos filhos, né? Porque agora virou uma modinha, menina com menino, menino com menino. Deus não errou a natureza de ninguém, ou errou? Não errou, mas parece que é moda, o diabo ele tem agido. Não pensa não, você tem que orar pelo seu filho, orar pela sua casa, orar pelo seu casamento. Eu coloco a mão no fogo pelo meu marido, mas vigia também. Eu coloco a mão no fogo pela minha esposa, vigia também. Olha como está o seu casamento, como está a vida do casal, por alto dá para entender. Não fica dormindo não. Ele não é doido. Se o diabo entrar, endoida. A pessoa faz doidura. O maligno é astuto. Não tem esse negócio. Se ele fizer isso, ele vai ver só. Se ela fizer isso, aí o diabo quer. É tudo que o diabo quer. Quando a pessoa não vigia, quando a pessoa não ora, quando a pessoa não persevera, quando a pessoa não está na presença de Deus, é a porta que se abre para que a perversão do mundo entre dentro da sua casa. Então cabe a você vigiar, cabe a você orar. E olha só, Miqueias falava para o povo que a maldade naquela época era muito grande.
Mas diante daquela maldade, diante de toda aquela situação, olha a palavra de restauração no versículo 7. Ele não falou não tem jeito, ele diz assim, 7. Eu, porém, o que ele diz aí, pessoal? Esperarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus, que diz a igreja, me ouvirá. Espera no Senhor. Busque no Senhor a libertação da sua casa e da sua família. Hoje não é quinta-feira, né? Mas foi a palavra que Deus deu para dar hoje na terça-feira. Não é quinta-feira, família, mas acho que oração pela família é o tempo todo, né, pessoal? Então, o Miqueias, ele traz uma palavra de restauração. Ele não chega e diz assim, esse povo não tem jeito. Senhor, desce um fogo, acaba com tudo que essa nação aí não vale nada, não. Ele mostra como a nação está corrompida moralmente e espiritualmente, mas mostra para aqueles que confiam no Senhor em perseverar, em orar e permanecer na presença do Senhor. Deus teve uma dificuldade de levantar um profeta naquela nação, porque até os profetas estavam se corrompendo. Meu irmão, Deus te levantou para que através da sua vida toda a maldade, toda a corrupção maligna saia da sua casa em nome de Jesus. Se levante, se coloque na presença do Senhor, lute pela sua casa, pela sua família. Se está difícil, você está vindo na igreja, se você acha que está uma batalha, imagine se você não estivesse nos pés de Jesus. Continue firme, porque essa é a ideia do diabo, é destruir a família, é acabar com aquilo que Deus criou quando Ele fez o homem e a mulher. Mas o Miqueias, ele diz que ele esperaria no Senhor, ele ficaria firme para que o poder de Deus mudasse aquela nação, e foi o que aconteceu. Se Deus tem poder para mudar uma nação, você acha que Ele não tem poder para mudar o seu casamento, para mudar o seu marido, para mudar a sua casa, para mudar o seu lar, para transformar a sua saúde? Deus é poderoso. Mas quem é o Miqueias que vai se levantar, que vai esperar no Senhor, que vai confiar no Senhor, que vai lutar no nome do Senhor? O ano só está começando. Se levanta, coloca no seu coração: Senhor, a minha casa, a minha família vai ser liberta de toda a corrupção desse mundo em nome de Jesus. O diabo não vai tocar nos meus filhos, não vai tocar no meu casamento. Eu vou lutar então na tua palavra, Senhor, porque às vezes a coisa no mundo está tão séria, a coisa ruim é tão séria que parece que ficou normal. É verdade ou não é? É verdade ou não é, pessoal? Está tendo tanta traição, tanta mentira, tanta coisa ruim que parece que ficou normal. E não é. É uma ação maligna. Nós temos que nos levantar para que o diabo não toque no nosso lar, não toque na nossa casa. Olha só, ele diz assim, versículo 7: eu, porém, esperarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus, o que ele diz aí, pessoal? Por que ele diz meu Deus me ouvirá? Porque ele estava orando. Quem crê que Deus vai te ouvir? Você crê que Deus tem o poder de tirar todo o mal que está dentro da sua casa em nome de Jesus? Mas se você não orar, se você não buscar, como Deus vai te ouvir? Miqueias falou: meu Deus me ouvirá. Eu esperarei no Senhor. Ele permaneceu firme, enquanto estava todo mundo fazendo coisa errada e zombando porque Miqueias fazia coisa certa. Porque às vezes é assim. Você começa a vir à igreja, você começa a orar pela sua família, você começa a lutar pela salvação da sua casa. Quem é o inimigo? O que está dentro da sua casa, que vai zombar de você, vai falar: vai lá dar dinheiro para o pastor, sua vida já está ruim, vai lá, vão fazer lavagem cerebral, vão te enganar e não sei o que. A própria pessoa, às vezes, dentro da nossa casa, que você está orando, está lutando, ela se levanta, porque ela nem sabe, está sendo usada pelo maligno para impedir uma transformação dentro da sua casa. Mas espere no Senhor, fique firme, lute. Deus trará a vitória sobre a sua casa, sobre o seu lar, se você esperar no Senhor e confiar nele. Ele restaurará a sua família e o seu lar em nome de Jesus. Amém?